Vamos lá pessoal, bom dia, né? Vamos dar continuidade ao conteúdo do oitavo ano, né? Vamos começar falando sobre máquinas térmicas, todos os assuntos, né, referentes ao livro didático sobre o primeiro capítulo já foram resolvidos, tá? Eu sei que ainda estão faltando as correções do caderno de atividades, mas eu vou, né, disponibilizar essas correções já daqui a pouco, tá? Mas eu vou logo dar a aula porque é realmente necessário que, né, a gente dê continuidade ao assunto, porque senão vamos ficar muito atrasados no conteúdo, tá? Já passei para vocês a atividade da página 34 sobre máquinas elétricas, tá? E vou realizar a leitura do conteúdo para realizar a explicação. Viver em grandes centros urbanos tem grandes vantagens e desvantagens. Alguns problemas comuns são os congestionamentos do trânsito, as poucas e caras vagas de estacionamento e a poluição emitida por motores a combustão. Para minimizar esses problemas, é possível, por exemplo, investir em formas eficientes de transporte coletivo ou incentivar meios de transporte pouco poluentes e compartilháveis, como as bicicletas elétricas. Aparentemente, esse é um uso inteligente das máquinas elétricas em relação especialmente às máquinas térmicas. Por quê? Porque as máquinas térmicas, pessoal, elas são máquinas que emitem muitos gases poluentes, né? Por quê? Porque elas provêm da queima de combustíveis fósseis, principalmente derivados de gasolina, né? Vamos pensar nos carros que nós utilizamos no dia a dia, que são geralmente a base de óleo diesel, etanol ou gasolina. Então os três geram queima no motor e essa queima gera gases poluentes para o meio ambiente. As máquinas térmicas não têm esse problema de poluição, né, por meio de gases poluentes. Então isso já é uma vantagem em relação à utilização de máquinas térmicas, tá? Então façam os exercícios da página 1, 2, 3 e 4 da página 34. Vamos pular para a página 35 agora. Produção, distribuição e consumo da energia elétrica são cruciais para o bem-estar moderno e para o desenvolvimento econômico de um país. Ainda assim, mais de 1,3 bilhão de pessoas não têm acesso à eletricidade e 2,6 bilhões de pessoas não possuem instalações de cozinha com fonte de energia limpa, como mostra o gráfico, tá? Então vocês podem ver realmente que conforme o gráfico, né, falando da pobreza energética do mundo, os que estão em laranja são as pessoas que estão sem eletricidade no mundo, e as que estão em vermelho é aquelas que não possuem uma instalação de cozinha, né, com fonte de energia limpa, tá? Com gás limpo, que é o chamado gás liquefeito de petróleo que nós utilizamos no dia a dia, tá? Vocês podem ver que realmente países como a África e a Índia são países que sofrem bastante com a falta dessas reservas energéticas. São pessoas que vivem pobreza energética, o que é a falta de serviços energéticos modernos. Esses serviços são definidos como acesso doméstico, eletricidade e as instalações de cozinha com fonte de energia limpa, ou seja, com combustíveis e fogões que não causem poluição do ar. Em grande medida, a eletricidade é um pré-requisito para o desenvolvimento humano. A energia elétrica é necessária para a sobrevivência individual, é importante para a prestação de serviços sociais, como educação e saúde, e é um insumo fundamental em todos os setores econômicos, desde a produção doméstica até a agrícola e industrial. Por isso, o acesso à energia elétrica tem sido reconhecido como direito social fundamental, pois é parte do mínimo necessário para garantir a vida e a dignidade das pessoas. Isso requer que o Estado proporcione o acesso à energia. O status de riqueza e desenvolvimento de uma nação e de seus habitantes está intimamente relacionado ao tipo e à extensão do acesso à energia. Assim, melhorar as formas de acesso é um desafio contínuo para governos e organizações de desenvolvimento. Mas como surgiu a produção de energia elétrica em grande escala? Em larga escala, a resposta está na origem de um campo da ciência chamado de eletromagnetismo. Pessoal, isso nós podemos levar até para os dias que nós estamos vivendo agora. Todo mundo está, né, adaptando a campanha hashtag Fique em Casa. Só que um dos requisitos fundamentais para nós ficarmos em casa é nós termos energia elétrica e água, né, à nossa disposição. Porque sem energia elétrica a casa fica muito quente, né, principalmente na cidade de Manaus, onde é uma cidade que quando realmente está calor, realmente está muito calor, né? Então nós precisamos do ventilador, nós precisamos do ar-condicionado, nós precisamos desses meios aí para nós podermos nos refrescar no dia a dia. Então, realmente, né, a energia elétrica ela é essencial para a sobrevivência do ser humano, ok? Então, pessoal, agora vamos falar sobre as origens do eletromagnetismo, tá? Como esse eletromagnetismo surgiu e como ele ajuda no nosso dia a dia.
Ok? Página 36, vamos lá. Assim como os fenômenos elétricos, os fenômenos magnéticos são conhecidos desde a antiguidade. Um dos fenômenos observados era a atração entre um mineral, hoje chamado de magnetita, e alguns metais como o ferro. A magnetita é um ímã natural, ou seja, encontrado na natureza. Mas já aprendemos a imantar objetos, construindo ímãs artificiais. A bússola, por exemplo, é um ímã artificial que se orienta com o campo magnético da Terra, podendo assim dar orientações de direção. Tá? Imantar, pessoal, para quem não sabe, é você criar um campo magnético no corpo, para ele poder, né, ser atraído por outro campo magnético, que geralmente é de origem metálica, ok? Os ímãs, eles são bons exemplos sobre imantação. Os ímãs são materiais que têm a capacidade de atrair outros corpos e interagir com outros ímãs. Apresentam dois polos magnéticos que são denominados polo sul e polo norte. Esses polos são indivisíveis, de maneira que ao cortar um ímã ao meio, surgem novos ímãs. Então, vamos supor que eu tenho um ímã. Ele aqui é o polo norte, polo sul. Se eu cortar o ímã, vai originar, aqui vai continuar polo norte, mas cria-se um novo polo sul, tá? Então, quando eu corto o ímã ao meio, eu origino dois novos polos, então dois novos ímãs com dois novos polos, tá? Então é possível separar os polos de um ímã, tá? Existem dois tipos de ímãs, naturais e artificiais. Os ímãs naturais são encontrados na natureza e não precisam de interferência humana para atrair outros materiais. Em geral, os ímãs naturais são rochas compostas por magnetita. Os ímãs artificiais são aqueles que adquirem propriedades magnéticas depois de interagir com outros ímãs. Esse processo é denominado de imantação, tá? A magnetita. Magnetita é um material magnético formado pelos óxidos de ferro 2 e 3 e cuja fórmula química é Fe3O4, ou seja, óxido de ferro 3. Okay? Então é da interação entre dois elementos da tabela periódica, o ferro e o oxigênio. Okay? Um problema dos ímãs é que eles não podem ser ligados e desligados com praticidade. Por isso foram inventados dispositivos que fazem isso, os eletroímãs. Suas aplicações são muito difundidas, pois servem para ler e gravar dados eletromagnéticos, construir alto-falantes, microfones e gravadores, separar alguns materiais de outros materiais, compor sistemas de segurança, de sensores e etc. Além disso, também são aplicados em circuitos elétricos, possibilitando, por exemplo, a emissão da recepção de sinal de celular. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui na página 36, tem algumas composições magnéticas que a gente utiliza no nosso dia a dia, alguns materiais. Exemplo, travas de portão compostas de eletroímãs que podem ser ligadas e desligadas. Então, você pode travar ou destravar esse portão através de indução eletromagnética. Então, pessoal, finalizando aqui a leitura sobre o eletromagnetismo, na página 36 aqui no finalzinho. O eletromagnetismo é o campo da ciência que relaciona eletricidade e magnetismo. A emissão e a recepção de sinal de celular é um exemplo de desenvolvimento associado ao eletromagnetismo. Vamos agora à página 37. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida, após eu postar esse vídeo, vocês podem postar nos comentários aí que eu tiro todas as dúvidas referentes ao conteúdo, tá? Então a aula está sendo dada como se fosse uma aula normal, né, em sala de aula no dia a dia. E após a aula ser gerada e ministrada, as atividades serão passadas e também serão cobradas. Não esqueçam disso. Tá? Magnetosfera. O planeta Terra é um gigantesco ímã. Uma tese decorrente de pesquisas geológicas recentes afirma que a parte central da Terra é constituída de ferro fundido, qual possui correntes elétricas responsáveis por esse campo magnético. A Lua não tem um núcleo de ferro fundido, logo não apresenta campo magnético, mas vários outros planetas do nosso sistema solar têm campo magnético, assim como o Sol. Pela convenção adotada para os polos magnéticos, o norte geográfico da Terra está próximo do polo sul magnético do planeta. Como os polos diferentes se atraem, o polo norte magnético de uma bússola aponta para o polo sul magnético da Terra. Para além da orientação, o campo magnético terrestre exerce uma função muito mais importante para a vida. A região de atuação desse magnetismo, conhecida como magnetosfera, protege o planeta da parte da radiação solar e dos raios cósmicos, desviando-os por meio de interações eletromagnéticas. Assim, graças à ação da magnetosfera, os seres vivos não estão expostos a perigosas radiações. Então, graças a esses polos que são magnéticos do nosso planeta, cria-se uma camada, né, uma camada de proteção do planeta contra os raios ultravioletas do Sol.
que é chamada de magnetosfera, que ajuda a proteger o nosso planeta contra os raios solares e raios cósmicos, tá? Ajudando assim a diminuir um pouco a temperatura do planeta. Apesar de serem áreas conhecidas já há muito tempo, os fenômenos relacionados à eletricidade e ao magnetismo passaram a ser estudados apenas recentemente. A origem do eletromagnetismo remete ao início do século XIX. Um de seus marcos é o experimento em 1820 do físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Ørsted constatou a existência de uma relação entre eletricidade e magnetismo, enquanto fazia experimentos com circuitos elétricos próximos a uma bússola. Ele observou que quando uma corrente elétrica passava pela fiação de um circuito fechado, a agulha da bússola defletia, isto é, mudava sua direção. Isso levou Ørsted a concluir que uma corrente elétrica é capaz de produzir efeitos magnéticos. A esses fenômenos observados pela interação de características elétricas e magnéticas, dá-se o nome de eletromagnetismo, tá? Então, pessoal, o que aconteceu? Ele observou que através de uma fonte, que são as pilhas, né, e de um interruptor, qual é a função do interruptor? Já havia falado para vocês, é facilitar a passagem ordenada dos elétrons. Se tem passagem ordenada dos elétrons, vai ter geração de corrente elétrica. Tendo geração de corrente elétrica, a gente tem energia elétrica. Então aqui está havendo uma interação elétrica e eletromagnética. Qual é a interação eletromagnética? A interação da bússola, que a bússola funciona através de eletromagnetismo, através do eletromagnetismo do nosso planeta. E aí, através da corrente elétrica, ele consegue fazer com que a agulha se movimente. Então, quem está modificando o magnetismo da bússola é a corrente elétrica. Então, isso comprova que existe uma relação entre eletricidade e magnetismo. E essa relação e esses fenômenos que trazem essa relação, a gente chama de eletromagnetismo. Ok? Pessoal, agora a página 38, tá? Então, a página 38 traz um experimento para a gente, tá? Então, eu vou pegar aqui os materiais desse experimento, que são materiais bem simples que eu tenho em casa, e a gente já vai fazer para a gente ir adiantando o conteúdo, ok? Só um minutinho.